Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio do iLib e nós estamos no maior programa de um papo fora do eixo. Hoje tendo uma convidada muito especial que é a professora Fátima, que justamente vai falar sobre uma grande aventura, mas para se fazer uma grande aventura tem que estar muito bem preparado. Ela foi percorrendo e chegou ao Pico da Neblina, misturando aventura, preparação física, tá? Vamos lá, falar com ela. Cadê? Vamos lá. Cadê ela? Fátima, entra aí. Pede pra... Aí, acertei o botãozinho. Vamos lá. Fatiminha. O Jorge tá aí, me olhando. Meu amigo. E Yeah. Olá, tudo bem, tudo querida? bom? Tudo jóia? Tudo bem, Tudo graças bem. a Deus. Como é que você tá? Eu tô Sorrisão, bem, né? agora eu tô recuperada, graças a Deus. É, Passei aí um perrengue, né? Porque foi uma aventura bem difícil, mas eu já sei. imaginava, né, que era, então, mas sobrevivi. Mas você se preparou por isso, né? Acho muito legal essa coisa de pensar futuro, não é chegar lá e andar e subir, acabou, que tem um monte de. Não, eu já tenho isso, né, Márcio? Além da minha profissão de ser uma preparadora física, né? Eu gosto de estudar. Hoje em dia, eu gosto de estudar bastante sobre o local, né? As dificuldades, o clima. Porque quando eu comecei, eu ia muito, eu entregava e confiava no que ia acontecer. Confiava no guia, confiava, não que não tem que confiar, mas eu deixava muito a responsabilidade para o guia, né? Entendi. E muitas vezes eu me lascava, né? Porque eu não me preparava adequadamente. E Sim. depois de um tempo eu comecei a estudar mais as montanhas, o clima, o tipo de terreno, os desafios, os pontos mais difíceis. Comecei a procurar pessoas que já haviam feito e pedir indicação para elas. Então, para o Pico da Neblina, foi uma preparação de 2 anos, né? Mas foi de 2 anos porque eu já vinha num ritmo de fazer as outras montanhas, porque ele fazia parte do projeto de subir as 10 maiores montanhas do Brasil. Isso é Então uma coisa eu legal. Isso é uma coisa legal. De um projeto de 10 montanhas maiores. Então foi subindo aos poucos, né? fui subindo aos poucos. E aconteceu assim, meio de. Eu não acordei um dia e falei, vou subir as 10 montanhas. Sim. Eu estava com uma viagem planejada para ir para a Espanha fazer os Pirineus, que é uma travessia bem legal também lá na Espanha, na Catalunha. E o guia Sim. que eu ia, o Amauri, que é da latitude 51, a gente não se conhecia e ele marcou uma montanha aqui na Mantiqueira para eu ir com ele para a gente se conhecer. Até para ele Hum, ver, né, me avaliar tal. E a gente foi, lógico. tinha um grupo, né? E nós fomos tal. E em determinado momento, eu acho que o meu rendimento foi bom. E ele falou: Nossa, você subiu super bem, né? Aí eu falei: que bom. Aí nessa época eu ainda não pesquisava sobre as montanhas. Então ele Ah, falou assim: Você sabe que essa é a quarta maior montanha do Brasil, né? Que é a Pedra da Mina, aqui na Serra da Mantiqueira. Aí eu falei: sim. Não sei. Aí lá mesmo eu falei: Quais serão que são as outras? E aí eu vi que, falei: Pô, vou subir as 10, né? Sei. E eu estava num processo de depressão, né? Não estava muito bem, e eu percebi que cada vez que eu subia uma montanha, eu descia melhor, com a autoestima melhor, que eu descia me sentindo mais forte, né? Como é a palavra da moda hoje, mais empoderada, né? E aí eu fui deixando de tomar medicação porque eu não precisava mais, eu já tinha achado um remédio para mim. E diferente da natação, que é o meu esporte principal, a natação, como eu já tenho muita facilidade, eu não preciso pensar muito para nadar. Mas o trekking, né, o montanhismo, eu não tinha familiaridade nenhuma, eu caía muito.
Então eu precisava centrar, eu precisava conectar com aquilo. Então, durante a caminhada, eu não pensava nem no que tinha passado e nem no futuro. E Entendo. isso foi me curando, foi curando todos os processos depressivos. E aí surgiu o projeto das 10 maiores montanhas, que finalizou agora com a subida do Iaripo, do Pico da Neblina. O Jorge, que é um amigo da gente, do rugby, que é dono de uma academia aqui na região de Barueri, está falando que é super interessante, mas falou que pena, não falou que merda, mas que pena esse cara que vai dar aula. Mas não tenha dúvida que fica aqui gravado e vocês vão poder assistir, quem quiser assistir. Hoje eu sei que muitas vezes tem esse tema. Tá Mas trabalhando também. uma coisa interessante que sempre me chamou a atenção, né, assim, por você tem toda uma preparação muito especial para natação, né? Uhum. Você era a menina, professora de educação física da academia, de repente e aí eu fui acompanhando, você foi para dar aula na universidade, depois você foi para o mar, né? Sim, E justamente algumas pedras do seu caminho te fizeram procurar o montanhismo, que inclusive a questão da doença que você tinha me falado muito rapidamente, mas nunca tinha ido a fundo, né? sim. E é legal porque, não sei se está na moda, eu acho que não está na moda, mas tem muita gente buscando caminhadas, jornadas, desafios, Sim, né? Desafios. sim. E isso eu queria saber, esse foi um novo desafio para você, além da natação, que já tinha sido um desafio grande também? Quando eu era adolescente, eu era atleta de natação de águas abertas, então eu nadava maratonas aquáticas, né? Então eu já tinha dentro de mim essa veia para aventura, porque é uma aventura você nadar 30 quilômetros no mar, né? Você não sabe o que vai aparecer ali. Então eu já tinha isso. Conforme eu fui envelhecendo, a gente vai meio que diminuindo esse ritmo, né? Trabalhando, estudando outras coisas, casa, muda um pouco o seu foco. Mas dentro Sim. de mim eu senti uma necessidade de ter mais aventura na minha vida. Tanto é que esses dias eu comentei com um amigo, eu vi as meninas de mochila, aquelas mochilas cargueiras, às vezes no aeroporto, na rodoviária, eu senti uma Sim. inveja daquilo, eu falava, nossa, aquilo para mim me inspirava a liberdade, né? E hoje eu atravesso os aeroportos com a minha cargueira nas costas, eu me acho o máximo. Então, quando eu comecei a fazer as trilhas, primeiro foram trilhas muito simples, né? Sim. Um amigo comentou comigo, Fátima, tá me ajudando no meu processo de depressão. Eu falei, olha, que legal, então tem grupos, né? E eu sempre fui muito acanhada para fazer as coisas sozinhas, eu precisava sempre de alguém para fazer comigo, enfim. E aí eu comecei num grupo aqui de São José dos Campos, Trilheiros do Vale, e comecei a fazer as trilhas com eles. Só que eu tenho, como atleta que fui, eu tenho dentro de mim uma ânsia de fazer coisas mais difíceis. Então eu fiz esse Lógico. daqui, legal, superei. Qual que é o próximo? Né? Sim. Então eu já não gostava de repetir trilha. Se eu ia naquela montanha, eu queria ir na maior. Eu me lascava, não é que eu era super fera no negócio. Mas eu Sim. queria desafios, eu sou movida a desafios. Né? E quando eu fui começando a conhecer outros guias, e aí que eu fui para fora do Brasil, eu vi outras coisas, eu falei, cara, tem muita coisa para fazer e tem muita coisa para eu aprender, né? Sim. Porque existe um risco real de vida, dependendo Lógico. para onde você vai, por conta de hipotermia, por conta até de estafa, né? Agora na Amazônia, Alimentação. você É. tem risco dos dois, da hipotermia e da hipermetria, né? Que você tem Sim. o calor excessivo e o frio também. Sim. Então, eu comecei a estudar e me preparar melhor fisicamente, além da natação. A natação é um super preparo, mas Sim. precisa ter uns preparos específicos para você fazer o montanhismo, né? Então, eu comecei a estudar a fundo isso, esse preparo. E tem um lance também, acho que as pessoas todas sabem que acho que você iria fazer essa aventura 2 anos atrás. E É, aí veio a pandemia, então aí você meio que desanimou, ficou preocupada. Quem não sabe ficou fechado o trajeto, né? Isso é sim, importante, você sim.
É Brasília. Então, Bateu aqui. em 2019, eu fiz o Monte Roraima, que está na Tá. lista das 10 maiores do Brasil. E a mesma agência que faz o Monte Roraima estava em vias de cadastramento para fazer o Pico da Neblina, que é a Roraima Adventure. Tá. E aí, lá no briefing do Monte Roraima, eu nem tinha subido o Monte Roraima ainda, eu entrei em contato com o Magno, que é o diretor da Roraima Adventure, e falei, Magno, eu quero ir nessa expedição próxima do Pico da Neblina. Ele olhou para mim e falou, quem é você, né? Lógico. Aí ele falou, olha, não, é uma expedição piloto, vai só algumas pessoas convidadas, tal, não sei o quê. Ele foi muito gentil, ele não quis dizer que só ia gente muito bem preparada, né? Aí ele falou, Fátima, faz o seguinte, sobe primeiro o Monte Roraima, depois a gente conversa. Subi o Monte Roraima, terminei o Monte Roraima. Hã? É puxado, né? É puxado, mas perto do Neblina é passear no parque. É passear no parque, de fato é. Aí fui, desci o Monte Roraima dia 5 de janeiro de 2020. Aí a gente. Não, 2020 não, 2019. Aí, 19. aí em fevereiro o Magno me liga. Fátima, tem uma vaga para você para ir para o Pico da Neblina. Nossa, eu fiquei, né, extasiada. Falei, só que tinha um problema. Dentro do contexto das 10 maiores montanhas do Brasil, o Pico da Neblina ele é o primeiro e o Pico 31 de março é o segundo. Ele é ao lado do Pico da Neblina. E o 31 de março ele estava fechado pelo governo. Não se subia o 31 de março. Em épocas remotas, há mais de 10 anos atrás, muitas pessoas subiram o 31 de março, mas há muito tempo que ele está fechado. E aí eu falei, Magno, mas para eu ir para o Pico da Neblina, eu preciso ir para o 31 de março. Eu não vou ter dinheiro e nem tempo para uma expedição e só fazer um. Aí ele falou, não, eu não posso te levar para o 31 de março, ele está fechado. Aí começou uma saga de ligar para todos os órgãos que eu podia. Faltou eu ligar realmente para o governo federal, né, para o presidente. Fiquei pouco tempo para ligar, para tentar ligar para o presidente, para falar, para pedir autorização. Naquele mesmo mês, eu consegui autorização via telefone pelo presidente do ICMBio. Só que ele não me mandou o documento. E aí eu não consegui, porque eu precisava de um documento para apresentar para todas as autoridades, porque são várias, né? Tem a FUNAI, tem a Associação dos Yanomamis, o próprio ICMBio, o Exército, né? São várias entidades que você tem que prestar contas, né? E aí eu não consegui a autorização para o 31 de março e não fui, perdi a vaga para o Pico da Neblina em 2019. E aí fiquei muito frustrada, veio a pandemia, fechou-se tudo, inclusive o Pico da Neblina. Todas as montanhas ficaram fechadas, né? E aí, nesse meio tempo, eu estava com uma carga muito grande, porque eu nem pensava em ter uma representatividade assim, você é a primeira mulher, ou a segunda mulher, ou a terceira mulher. Eu queria subir os 10 picos. E uma pessoa chegou para mim e falou, se você subir, você vai ser a primeira mulher a subir, porque não tem registro. Entendi. Aí, aquele lá do meu atleta ligou de novo, eu falei, caramba, é um troféu, né? E eu fiquei muito nisso. Eu fiquei muito envolvida nisso, de ser a primeira. E, de certa forma, foi negativo isso, porque me deixou muito ansiosa. E aí eu lembro que eu estava aqui em casa, tudo fechado, pandemia, estava lendo. Aí eu abri o Instagram e o Clube Alpino Paulista publicou que a primeira mulher a completar as 10 montanhas tinha acabado de completar a última dela e ela subiu. Aí me deu um alívio, assim. Falei, tá bom, pronto. Já não tenho esse peso mais para mim. Faz segunda. Então, aí no mesmo ano
eu vi um geólogo fazendo uma live falando que o pico 30 no Brasil, porque ele não é um pico. Travou? Travou? Deu uma pequena travadinha. Voltei? Deu uma pequena. Voltou. Voltei. Eu vi uma live de um geólogo e ele disse que o 31 de março não podia ser classificado como o segundo maior do Brasil, porque ele não era um pico independente. Ele era uma montanha, ele era como se fosse uma continuação do Pico da Neblina. Para ele ser Entendi. considerado pico, ele teria que sair da Terra independente, e ele não faz isso. Aí eu Tá. falei, opa, peraí. Aí liguei para o Magno de novo. O Magno falou, Fátima, foi o que eu te disse. Se você olhar para ele, você vai ver que ele não é uma montanha independente. Mas ele está na lista. Ele está na lista do Lógico. IBGE. Né? Aí eu fiquei naquilo. Vou, não vou ter dinheiro para ir segunda vez, quando é que vai abrir? Nunca que abria. Aí abriu a expedição oficial, depois de 20 anos fechado, oficialmente fechado, o Pico da Neblina abriu a primeira expedição. O Magno me liga. Fátima, pensa bem, vai passar os anos, pode ser que nunca abra o 31 de março, vai para o Pico da Neblina, né? Aí fiquei pensando, aí fui lá, assisti a live de novo do geólogo, conversei com outras pessoas. Aí aqueles que foram na expedição piloto, que eu não fui, eles consideraram também que eles fizeram as 10 maiores montanhas. Falei, quer saber? Daqui a pouco eu não tenho perna mais para andar, eu vou para o Pico da Neblina. E eu fui, assim, com a cara e a coragem, né, Márcio? Eu fiz a preparação nesse tempo todo, de 2019 até agora, 2022, eu não parei a preparação. Eu entrei em alguns momentos de estafa, porque podia Lógico. abrir a qualquer momento e eu tinha que estar pronta. Então, foi todo um trabalho com a nutricionista, com a doutora Natália Marques, que me deu um super suporte, assim. Um trabalho com meu colega também, que é professor de musculação, o Leandro Camargo. Eu mesmo montando os meus treinos, porque eu também tinha os treinos que eu fazia sozinha, no mar, na praia. E estudando, porque a parte psicológica para isso é muito importante, né? Lógico. São variações de clima muito intensas, assim. A altimetria, em 4 dias, você sai de 70 ao nível do mar e chega a quase 4.000, a quase 3.000. Nossa. Então, assim, é uma altimetria para se vencer muito rapidamente num calor amazônico, né? Sim. E faltando 21 dias, faltando um dia para o cume, a temperatura ela despenca de sensação térmica de 40 para 0, praticamente. E no fora cume. no cume é sensação térmica de -0, de Nossa, que negativo. assustador. Assustador, né? E 10 dias, que aí que foi que me deu uma quebrada, 10 dias molhado. 10 dias de chuva, que a gota da chuva parecia que tinha 1 litro, assim, sabe? Então você fica molhado, isso vai minando a tua cabeça. Porque eu imaginava que eu ia ficar molhada, tipo, no penúltimo dia antes do cume, sabe? Porque tem um charco, né? Uma lama. Cara, foi desde o primeiro dia, chuva, 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 chuva. Deixa eu Então, perguntar. pode perguntar. E agora você que travou para mim. Opa, Tá me ouvindo agora? agora sim. Tá? Deu Tá. alguma quebrada aqui, não tem problema. Vamos ver se funciona. Sua partida foi de São Paulo a Manaus. Manaus para onde? Quais foram as etapas? São Paulo, aeroporto de Guarulhos, Manaus. Fiquei um dia em Manaus, só por questão de segurança mesmo, por não perder bagagem, porque se perde a minha cargueira, eu não vou para lugar nenhum, né? E aí de Manaus eu peguei um voo para São Gabriel da Cachoeira, um voo de 1h30, 2 horas, que antigamente era feito de barco. Aí a gente fez esse voo até São Gabriel da Cachoeira,
ficamos 2 dias Aumenta em só um São... pouquinho o volume do seu celular. Do meu celular. Porque eu acho que deu alguma falha aqui no meu. Melhorou? Tá. Melhorou? Você está me ouvindo bem? Tô bem. Tá. Aí chegamos em São Gabriel da Cachoeira, Ah, ficamos 2 dias lá. Lá é a base para todas as expedições agora que chegarão ao Pico da Neblina. sei. Então, nós fomos muito bem acolhidos, tem uma pousada lá que nos acolheu maravilhosamente. E aí a gente ficou 2 dias lá, pegamos um 4x4, viajamos 2 horas na BR-307, que é uma BR de terra. Passamos a linha do Equador, é uma aventura total, assim, aquela BR que não Sim. tem nada em volta, é só mata, é um negócio aquilo. E ali pegamos voadeiras de alumínio e viajamos 7 horas no Rio Negro. E aí a impressão que dá é que você está num documentário de aventura mesmo, assim, mata, floresta amazônica dos 2 lados, aquele rio que é uma estrada, né? Uma coisa absurda. E chuva e sol o tempo todo. Aí a gente, depois de 7 horas, a gente chega numa aldeia que chama Maturacá, que é já território Yanomami. Entendi. E aí nessa aldeia a gente fica um dia. Nós fomos recebidos pelas autoridades dos Yanomamis, por todos os pajés, né, por toda a liderança Yanomami. Foi muito emocionante esse momento, eles todos nos recepcionando e todos, né, paramentados, pintados com as suas vestimentas, né? Tivemos uma bênção pelos Yanomamis, né? Foi também muito interessante. E aí a gente viu também a importância que está sendo essa reabertura para o povo Yanomami, que até então eles não participavam de expedições, eles não tinham... quando alguém subia o Pico da Neblina, contratava gente de fora e ia. Então não gerava renda nenhuma para o povo. E o território é Yanomami. Sim, sim. Né? Então aí a gente caiu a nossa ficha do que significava aquela primeira expedição. Eles fizeram um plano de visitação junto com as organizações, com a FUNAI, com o ICMBio, tudo. Cadastraram, foi feito um cadastramento, uma licitação com 3 empresas, né? E somente você pode subir hoje com uma dessas 3 empresas. Aí depois... Interessante, né? Esse protocolo todo, né? Até porque as pessoas acham que é chegar e correr, e chegar e subir, né? Tem que passar pelo Exército, tem que passar pelo envio, né? São Gabriel da Cachoeira, eu tive já a honra de conhecer muito a base, do Exército, né? E Sim. você não e lembrar também, para quem não conhece, Manaus tem o chamado Centro de Treinamento de Selva, né? Sim. E que prepara não só muito pessoal do Exército Brasileiro, mas como do Exército estrangeiro. Porque as pessoas acham que a selva que o Arnold Schwarzenegger mostra na televisão. E é É. pesado, né, cara? É Pesado. pesado, Lá em Pesado, não é? Maturacá, Não. lá em Maturacá, a gente, depois de passar pelas lideranças Yanomamis, nós fomos até o comando do Exército, tem uma sede lá, né? Sim, E tivemos que apresentar a nossa documentação, dando entrada que nós estávamos entrando naquela região. E a data para sim, voltar, né? tá. E Até aí, porque vocês não voltam, eles vão te buscar, né? o primeiro resgate, se não for possível pelas voadeiras e pelos próprios guias, o primeiro resgate aéreo é com o Exército. Na impossibilidade Sim, de ser o Exército, vem um avião de resgate mesmo, de Roraima, para lá. sim. É toda uma logística gigantesca, viu, Márcio? Não é passeio no parque, não, cara. Tem muita Não, gente que pensa, eu quero ir, mas o negócio é muito grande. É muito preparo de logística
para que a gente chegue com segurança lá também, né? E aí, depois a gente dorme uma noite em Maturacá, na aldeia. Tem uma sede, que é a sede da IRCA, que é do povo Yanomami. Sim. No dia seguinte, a gente pega a voadeira de novo, viaja mais 2 horas até a Boca do Tucano, que é o local onde a gente desembarca e já começa o trekking. E aí, o primeiro dia de trekking é leve, razoável, 4 horas de trekking, só subida, né? Você só sobe. Aí, no segundo dia, esta pessoinha começou a passar mal, né? Eu acho que teve várias coisas que se juntaram para que eu passasse mal. Eu comecei a ter vômito, muito vômito. Tive um pouco de diarreia também. E eram 8 horas de caminhada nesse dia, então eu acho que eu me alimentei demais. Eu bebi muita água, eu excedi o ritmo que eu estava treinada para fazer. Foi toda uma coisa. Aí junta com ansiedade, com calor, né? Porque é realmente o calor amazônico, ele é diferente de qualquer coisa assim que eu já vi. É impressionante, parece que ele te queima por dentro, né? E eu sou de uma região quente, né? É assustador, né? Vamos ser sinceros, né? É assustador. Você tem uns dias você tem uns dias para se adaptar, não tem essa coisa não, né? Eu acho assim, vocês fazem essas anotações, esses relatos para que num outro momento sirva para alguém, para um outro grupo ou não? A Então, questão da alimentação, eu tenho feito, né? Eu fiz um diário, né? E eu tenho todo o material, porque qual que é a minha ideia, né? E já era antes do Neblina. É realmente fazer uma preparação física para as pessoas que queiram iniciar em trilhas e montanhas, né? Então, essa é a minha ideia. Então, é pegar essa bagagem da qual eu sou a pessoa que experimentou o treino, mudava o treino, esse treino não funciona, esse funciona, essa alimentação foi legal, essa aqui não, né? E principalmente o estado mental, porque o que me fez melhorar depois de um dia inteiro desidratando foi o meu estado mental, porque eu estava cogitada a ser cortada da expedição. Porque chega um determinado... agora, nesse no período Neblina. Mas nesse período de vômito que você teve, né? E aí no segundo dia eu passei mal o dia inteiro, né? Eu fiquei bem para trás do grupo, eu cheguei muito debilitada e chamei a atenção, né? Os guias todos ficaram preocupados. Eu estava com a minha cargueira, não tinha contratado carregador, então eu estava com peso, né? Então tiraram um pouco do meu peso e tal. E no final, até para eu conseguir chegar até o acampamento, eu fui quase por pouco. Depois eles me falaram, por pouco a gente não te pegou no colo e te levou. Porque eu fiquei mal. Tem fotos minhas que eu falei para o guia, pode tirar foto que eu quero mostrar a verdade, que eu estava branca, assim. Foi uma delas, muito assim, impressionado. Você estava com a cara muito caída, porque você é uma pessoa normalmente sorridente, está sempre muito feliz, uma coisa engraçada. Eu falei, nossa, deve estar ser pesado. Quantos quilos você perdeu nesse período? Então, eu não consegui pesar. Na verdade, todo mundo perdeu quilos. Se a gente for olhar as fotos do antes e depois, tá todo mundo com olheiras, assim, com o rosto. Porque quando a gente chegou, já em Maturacá, porque você volta, tudo isso você volta, né? E eu lembro que o meu corpo, né, as minhas roupas, eu sentia que o corpo estava debilitado. Só que aí começa a ter um outro processo. Quando termina, o teu corpo ele tende a inchar, porque ele gera um processo inflamatório, porque o estresse foi tamanho que você fica inchado, né? Algumas pessoas ficam mais, outras nem ficam. Eu fico bem inchada. Então, eu fiquei com esse inchaço, eu tive problemas, continuei tendo problemas gastrointestinais depois que eu desci. Graças a Deus que ele parou, acho que a minha cabeça bloqueou o negócio. Quando eu pisei, que eu vi um banheiro, eu comecei a ter problema de novo. Mas aí eu já tinha terminado, né? Então, assim, aí eu fui no médico, tudo, fiz exames, né? Aí eu fiquei praticamente 2 semanas descansando, me alimentando. Mas, assim, eu creio
que nessa brincadeira aí, até chegar na aldeia, antes de começar a ter uma normalidade, eu devo ter perdido uns Sim. 3, 4 quilos. E, e assim, senti também que um pouco de massa muscular se foi, que é normal, né? Você não come tudo que é necessário, porque não dá fome, você come à noite. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de comer durante a trilha. Então, isso já também proporcionou esse emagrecimento. Mas eu creio que teve pessoas lá do grupo que emagreceram uns 10 quilos. A Homens, questão da homens suplementação, emagrecem mais, né? é, houve uma suplementação durante a caminhada ou você não pensou nisso? Essa Não, suplementação. teve. A minha nutricionista, ela me engordou para ir de uma maneira correta, né? E teve toda uma preparação para isso. E aí a gente fez uma suplementação para durante e após também ela me tratou após, porque também tem que ser tratada depois que eu volto, porque eu voltei só ao bagaço, né? Então teve uma preparação. Eu É, falo para você, depois que eu tô lá, que eu comecei a andar, eu não sou tão assim, eu não tenho o paladar para ficar tomando shakes e para tomar as coisas. Eu não consigo. Teve um colega tá. nosso que ele fez uma suplementação belezinha, Leonardo. Nossa, dava gosto de ver, mas eu não consigo, eu não tenho fome para isso. Então, o que que a minha nutricionista, a gente chegou num acordo e ela permitiu? Eu levo Ah, farofa de carne seca, eu levo tá. rapadura, levo geleia de mocotó, estou entregando a minha alimentação. É lógico. Isotônico, né? Isotônico, água. Essa é a alimentação que eu levo para minha trilha. E eu como a comida que a operadora me oferece. Então, o que eles me ofereceram lá, e a comida é muito boa, né? A gente janta bem, não para almoçar. Geralmente é um lanche no almoço. O café da manhã sempre é bem farto, assim. Mas é diferente, né? Não dá para ter pão, não dá para ter suco, sabe? Não, Não dá para ter fruta, que nem no Roraima a gente tinha muita fruta. Mas lá eles não conseguiam manter a fruta, porque a fruta apodrecia rápido, por conta da lógico, lógico. umidade, do calor. Então, assim, o que vier tá de bom tamanho. Arroz, feijão com carne seca ali, que várias vezes a gente comeu, o macarrão estava ótimo, né? Então teve isso, mas assim, falar de uma suplementação eu tinha umas cápsulas que eu tomava, né? Mas assim, Hum. um whey protein da vida, a minha nutricionista queria que eu levasse, mas realmente eu não ia ter estômago para tomar, sabe? Eu já não gosto de tomar isso em casa, imagina lá no meio do mato. E aí eu não Aí levei, eu não. pergunto, quantos quilos você levava nas costas? 13. 13 mais o que você, né? Quer dizer, você tem quantos quilos? Eu, 60 e eu, eu poucos quilos? fui, não, eu fui para lá com 57. 57. Eu tentei fazer uma cargueira de 10, mas realmente não consegui. E outra, a gente estava molhado, né? Então a minha cargueira, todas as mochilas, todos nós molhamos muito. Então a gente estava com um peso muito maior, porque as botas também ficaram molhadas e pesa muito Tá. tudo isso molhado, né? E não dá para ficar trocando, né? Você tem que quase que a viagem, todo o percurso com aquilo, né? Não dá, porque chove e molha tudo de novo. Tinha roupa seca, eu não tinha sapato seco, eu levei uma bota só. Não vale a pena você levar duas, três, né? É um peso que não dá. Então, como Sim, isso, eu estava carregando o meu peso, eu tinha que ser econômica com as coisas, né? Claro que dentro de uma margem de segurança, mas eu tinha. E Mas o mais difícil para mim, tem até uma foto que eu tô assim com uma touca, não sei se você viu, eu tava na minha rede olhando assim pro vazio. Por que que eu tava ah, olhando daquele? Alguém tirou uma foto minha de trás, assim, olhando, assim. Eu acordava de madrugada e falava, gente, eu não acredito que eu vou ter que colocar essa roupa molhada, essa bota molhada de novo. Porque a gente guardava a roupa de dormir, nosso saco de dormir, a nossa rede, como se fosse uma pepita de ouro, porque aquilo não podia molhar de jeito nenhum, né? lógico, Então aquela roupa estava sempre seca. Aí de manhã, se tá. acordar às 5 horas da manhã, olhar a tua roupa lá pendurada, nojenta, cheiro de jaula,
E você ter que colocar aquela roupa, para mim era terrível aquilo, cara. Para mim, acho que foi uma das piores partes, foi essa. E qual é a distância? Você falou em caminhadas de 8 horas, 4 a 8 horas, né? Isso, qual era a distância É. média que vocês caminhavam? Era a previsão? Então, quando a gente fala em distância, as pessoas falam assim, nossa, que pouco, né? Era coisa de Sim, 35 quilômetros, 40 quilômetros, o percurso todo. sei. Mas o que Assim, dificulta é a altimetria, porque a gente é, ascendia mais de 1.000 metros por dia, né? entendi. Então, a altimetria, o terreno, em nenhum momento você fica com o pé plano, né? Porque tem pedra, tem barro, tem raiz, então é uma coisa, né? E o calor e a chuva, o calor e a chuva o tempo todo. Então, quando a gente fala, se a pessoa olha o mapa e fala, nossa, mas não é possível que seja tão difícil, 40 quilômetros. Como eu já tenho um pouco mais de experiência em me lascar, eu sei que quanto menor é a quilometragem, pior vai ser. Tá. Quando é 20, 25 quilômetros, é uma beleza, é um passeio. Agora, quando é 4, 5, você se prepara que vai ser terrível. Mas, Fátima, o que tem de especialista que nunca andou nas trilhas e falando que é pouco é brincadeira, né? Tem, tem. E tem muita gente, eu fico boba, assim, tem muita gente que não faz, que quer ir para lá, mas que não faz ideia do que é. Porque assim, Ah, imagina. você tinha falado no início que tá meio moda, né? Porque lógico, você sobe uma montanha, as fotos são maravilhosas, né? Hoje em dia a gente vive essa coisa da imagem, né? O Instagram e a foto. Então as pessoas, elas querem esse momento. E eu O fim. entendo. Eu entendo, né? Mas elas, muitas, não todas, claro, negligenciam a preparação e o caminho para chegar até lá. E aquela É, foto do cume é metade do caminho, porque você tem que voltar, lógico, lógico. Sem dúvida, né? sem dúvida. É isso mesmo. E voltar é outra técnica que é diferente de subir. São mais Lógico. músculos que são trabalhados, a articulação sofre mais. A maioria dos acidentes é na volta, porque você já deu uma Relaxar. relaxada, você já quer voltar logo para casa, você acelera. Tanto é que a maioria das quedas que eu percebia do povo era na volta, né? Então, muita gente fixa só no bonito da foto do cume, Hum, tá. mas não se prepara com informações e com profissionais, né? E quando eu digo profissionais, é desde o profissional preparador físico, o profissional nutricionista, o fisioterapeuta, e principalmente os guias e as operadoras, né? Tem muita gente. É que agora no Pico da Neblina não se sobe mais sem a operadora, sem o guia. São guias Lógico. Yanomamis e guias das operadoras. São vários guias, não é um só, né? Mas tem muita gente que começa no montanhismo e porque o parque é sinalizado, fala, eu não preciso do guia. O guia, ele tem papel fundamental no início disso tudo. Primeiro porque ele vai te dar uma segurança maior. Ele conhece a região, né? Lógico. Outro dia eu falei isso para uma pessoa. Eu falei, se não precisasse de guia, não teria a profissão guia, né? Guia de montanha, Sim. guia de turismo. Todas as profissões têm o seu porquê, né? Então, tem muita gente que negligencia essa parte. Agora, no Pico da Neblina, não vai ser possível negligenciar. Tem que ir, não se sobe de outra maneira. E aí vem uma pergunta: não enfrentaram nenhum, por exemplo, problema de algum tipo de animal, grande ou pequeno, que de repente apareceu lá e falou, estou aqui, e vocês falam, e agora? Ferrou? Márcio, Aranha? a minha grande vontade era ter visto uma onça e uma sucuri. Na ida, que a gente fica 7 horas no barco, apareciam os barrancos assim no Rio Negro, eu ficava assim procurando, falei, não é possível que eu não vou ver uma onça tomando água. Infelizmente eu não vi. Agora, animais pequenos, que era o que eu tinha lido, nas minhas pesquisas,
A maior preocupação eram com os insetos e os animais pequenos. Esse é o Tá. maior perigo, né, da floresta amazônica. Então, carrapato, acho que não teve um que não voltou coberto de carrapato. Tá. Picadas e vários tipos de carrapato. Sangue novo, Os né? e pernilongo também. Eu não me importei muito com pernilongo. Eu acho que o meu tipo sanguíneo não chama tanto pernilongo. E eu tomei vitamina B também na minha suplementação da nutricionista. Eu também tomei a vitamina B, que ela espanta um pouco, né? Mas muita Sim. gente foi muito picada de mosquitos, carrapatos todos. Aranha não teve mordida de aranha, mas a gente viu muitas aranhas e muito escorpião. Escorpião demais, assim, bastante escorpião. Eu estava até Legal. numa das vezes que eu estava passando mal lá, numa posição meio ingrata, não podia me levantar, veio um escorpião vermelho e eu, misericórdia, não é possível, eu vou aparecer no jornal picada por um escorpião no meio da floresta amazônica. E eu não sabia o que fazer, eu comecei a soprar o escorpião. Sai daqui, sai daqui. Porque eu não podia levantar, gente, eu tô falando isso em rede do Instagram. Mas, enfim, é a história, né? Então, assim, escorpião tinha bastante. Cobra, uma das colegas lá que estavam, quando ela foi no nosso banheiro, porque tinha um banheiro feminino e masculino, aí ela foi de noite para fazer xixi no banheiro, ela, nossa, tem uma cobra. Eu falei, Jesus, né? Então tinha. E aí, uma vez a gente deu uma escapada, foi muito engraçado esse dia. A gente deu uma escapada para ir numa cachoeira, que tinha um lugar para a gente tomar banho, mas alguém descobriu que um pouquinho mais abaixo tinha um poço melhor. E lá foi os Tá. 4 turistas. Os Yanomamis chamam a gente de turista, né? Aí fomos Tá. os 4 turistas para esse poço. Daqui a pouco vem um Yanomami bravíssimo atrás da gente, que não era para a gente ter entrado ali. Mas por quê? Olha só, esse poço é melhor. Mas e a onça? Aí eu olhei e falei, que onça? Não tem onça. Aí tinha uma toca de onça, com Entendi. osso, sabe? Assim, com restinho de coisa. Ele falou, vocês já imaginaram se a onça tá aí? Eu falei, bom, é Jornal Nacional, né? Aparece nos noticiários, né? Que a Fátima foi comida por uma onça, né? Mas não aconteceu da gente ver. A gente escutava muito pássaros, né? E no dia que eu passei mal, a gente escutou bastante macaco, mas eu não conseguia ver porque a minha visão também já não estava boa, né? Eu fiquei muito Ah. debilitada. Mas, assim, animais grandes, infelizmente, eu não vi. Aí, mas seja qual for o animal, são diferentes, né? E as onças, normalmente, elas só saem muito à noite, né? Elas É, são precavidas. é. Mas nunca se sabe. Depende de estar com fome de manhã cedo, né? Vou comer um ser humano diferente, uma carne Né? diferente, né? E eu li um relato de uma onça numa expedição que teve com o exército, que ela entrou no acampamento, ela passou por entre as redes, as barracas, né? E eu falei, bom, se ela Nossa, passar aqui e dar uma fungada, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar imóvel, porque a gente dorme em rede lá, não pode acampar no chão, né? Até por por causa conta disso, por de conta bicho, né? disso, de bicho. E também porque o chão é muito úmido, né? É muito lamacento. É difícil achar uma parte seca do chão. Então a gente estava lá nas redes, né? Se ela provavelmente em algum momento passou algum animal por nós, né? Que você não vê mesmo, tá? Se chegar à noite você tá morto, né? Cansaço. Me faz lembrar quando você falou do escorpião, aquele filme do Indiana Jones, que tem lá uma das parceiras que ele encontra e ela tá cheia de bichos, ela não sabe o que fazer, ela chega e grita e sai tudo para o lado, né? Eu acho que no fundo é isso que acontece, né? Eles são atraídos pelo calor, né? O calor do corpo de vocês atrai, né? E você fica, né, muitas horas naquele calor e você exala cheiros, né? A tua pele, você fica com cheiro. Não digo nem que é um Sim. cheiro só de suor, eu brincava que a gente cheirava jaula, que tudo bem, todo mundo estava cheirando jaula, estava ótimo. Mas os animais, os insetos, eles vêm, né, atraídos por isso. Uma coisa que a gente Pelo achou cheiro. interessante pelo cheiro.
Agora eu não me lembro o nome da formiga, mas a gente viu a formiga mais venenosa do mundo. Ah, eu não lembro o Sim. nome dela. Ela é grande assim, e a gente às vezes parava nos tocos, né, das árvores que caíam assim para dar uma descansada. Aí o Yanomami só falava assim: levanta um pouquinho. Aí a gente levantava, olhava, ele deixa ela passar. Aí ela passava, aí ele explicava: é a mais venenosa do mundo, é essa daqui. Eu falei: então melhor não, melhor deixar ela passar, né? Mas Eu assim, não tive teve. experiência, eu tive experiência, por exemplo, de ir para Roraima trabalhar, fazer um trabalho com a universidade, né? Numa cidade próxima, depois nós chegamos até beira do Roraima, nunca tive preparado para subir, lógico, a gente viu. E os Yanomamis foram muito gentis com a gente, como eles eram gentis, né? Diferenciados em termos de comportamento, É, diferente de é, outros, como os zonas. Não é, sei explicar. Então, é. muita gente fica encantados com eles, pela Uma, beleza, é, e pelo jeito que eles são com a gente. uma parte engraçada, Márcio, que é assim, éramos a Gil da Pousada tá aí, ó, Pousada Bauari, que foi maravilhoso com a É, gente lá em São Gabriel da Cachoeira, entrou também. É, legal. uma coisa engraçada que éramos 5 mulheres, né? E, só uma que eu acho que ela não tinha 30 anos, a maioria acima de 40, né? Aí quando a gente Menos, passava. Hã? menos você, que tem 20, N- né? Não, eu tenho Vou 45, né, Márcio? brincando. Aí a gente passava, porque os carregadores todos eram Yanomamis e tinha o guia principal Yanomami e 2 cozinheiras também Yanomamis, né? Aí eu lembro que um momento assim eu passei por alguns, né? E eles falavam assim: Ê, Pataioma! Eu falava, Pataioma? Aí, falei, será que estão me xingando, né? Aí tinha das donas de uma operadora, estava junto com a gente, a Vanessa, e ela conhece Ah, bastante da cultura Yanomami. Aí eu falei, Vanessa, o que é Pataioma? Ah, é a mulher mais velha, Fátima. Eu falei, ah, tá, me chamou de coroa, né? Tá bom, beleza. E aí foi passando, e toda vez que eles passavam por mim, ah, Pataioma, e eu, tá bom, beleza, e fui, né? Aí a gente subiu o pico da neblina, descemos, todas as mulheres, né? Descemos. Aí, num determinado momento que eu passei, eles olharam para mim, mocomoco. Eu falei, caramba, o que é mocomoco? Aí fui lá perguntar para Vanessa. Falei, Vanessa, o que é mocomoco? Mocomoco é mulher mais nova. Aí, na cabeça deles, como a ah, gente demonstrava, né, ser mais velha, tipo, não vai conseguir subir esse negócio. E a lógico, gente lógico. desceu, mudou para eles a percepção de quem nós éramos, né? Que a gente tinha saúde, que era mais jovial, sei lá, né? Aí, uma hora que eu passei, eles falaram de novo, mocomoco. Eu falei, não, mocomoco não, sou pataioma, não sou? Não, você é mocomoco. Aí eu falei, eu sou pataioma com coração de mocomoco. Aí ele, deram risada. Eles são muito sorridentes, assim, sabe? Eles são Ah, sorridentes. Claro, são culturas, né, Márcio? A gente precisa ir com um olhar mais aberto. Não dá para a gente ir lógico, com o que a gente acredita ser certo na nossa cultura, que também tem muita coisa errada, né? E olhar sim, para eles com um olhar julgando que não é a mesma coisa que a gente faria. Então, uma das lógico. primeiras coisas é você ir com o olhar aberto para essa cultura. Você está entrando num território que não é seu, numa cultura que Sim, não é sua, né? Então, o olhar de julgamento, ele deve ser exterminado, porque senão você pira, né? Então, eu acho que isso é uma das belezas de você ir e visitar esses locais. Sentir, apreciar a comida, que nem sempre você vai gostar, mas é bom você experimentar, né? sem dúvida. Você ouvir, eu tentava ficar mais de boca fechada, a menos quando eu estava vomitando, claro, mas eu Tá, tentava ficar mais quieta e ouvindo mais, porque eu tinha muito para aprender ali, né? sim, Então, as pessoas que estão vendo a gente aqui, que têm vontade de ir, também precisa administrar isso, né? Esse olhar para um povo que é soberano naquele território. É um território deles, né? E e eles tem um ficam. detalhe também
Não Ah, sei se você concorda. Normalmente quem faz esse tipo de aventura, vamos dizer assim, né, de ação, é um cara mais aberto, uma pessoa mais aberta, né? Porque não é qualquer um, né? O cara que é, for mais fechado, ele faz isso, ele acha ou é a loucura, ou vocês são loucos, né? Ou é, simplesmente é aberto, ele vai conhecer, vai rir, vai chorar, né? Vai passar mal muitas vezes é, e vai extrair as coisas legais. é. Deixa eu perguntar para você. Qual foi a sensação? Fala assim, cheguei aqui em cima, e agora? Curtiu? Deu um, sei lá, Márcio, um êxtase? eu vou falar para você. O dia que eu passei mal e que foi feita uma reunião, né? E Hum, que foi informado para mim que eu estava sendo cotada a ser cortada, né? Se eu não melhorasse em 24 horas eu iria voltar. Aquilo foi um baque para mim. Falei, não, não é possível porque eu me preparei tanto, né? Foi um dinheiro assim investido grande, que você sabe que eu vendi um monte de coisa, que eu fiz rifa, que eu fiz de tudo para juntar, porque eu não tenho apoiadores, patrocinadores, nada disso, né? e por isso eu vou, Então, assim, ó, se tiver algum apoiador, algum suplemento, alguma coisa, por favor, essa aqui é uma pessoa que vale a pena, tá? Traz uma boa obrigada. imagem para a empresa, traz um monte de coisas legais, né? Tá sempre com um É, sorriso na cara, é legal. Supera os limites, né? A gente sabe disso e vale a pena, tá? Acho importante é obrigada, isso. Se as empresas obrigada. querem algum selinho azul, né, de falar, fala com a Fátima, de algum jeito. Obrigado, Márcio. Então, e para mim foi um investimento muito alto, né? De todas as partes. Eu tive os meus alunos que compraram rifas, que em vez de me dar chocolate no final do ano, faziam vaquinha, é para o teu projeto. Então, isso despertou uma coisa muito legal também nas pessoas, porque vinham pessoas para mim, me davam R$ 100 e falava, eu viajo através de você. Eu até me emociono Entendi. quando eu lembro disso. Então, eu carreguei todas essas pessoas junto comigo. E Sim. quando me foi falado que eu poderia não continuar, eu voltei para minha Hum. rede. Você sabe que eu sou espírita, né? Sim, E sim. o meu pai é falecido, né? E eu nunca pedi nada para o meu pai desde o falecimento dele. Eu deixo ele lá tranquilo, não incomodo ele. Mas eu voltei para minha Sim. rede e falei, pai, o senhor dá os seus pulos aí, porque eu nunca te pedi nada. E o senhor sabe que eu não tenho condições de voltar para esse lugar, eu não vou ter dinheiro. E eu preciso continuar, eu preciso melhorar. E aí eu Hum. fiz prece, eu sei que eu fiz prece até dormir. Eu não vi que momento que eu dormi. Eu dormi fazendo prece. Eu acordei, Márcio, outra pessoa. Eu acordei, até os guias olharam para mim, nossa, você tá com outra cara, você tá com cor na cara. Eu falei, é isso aí, vamos embora, vamos para cima. E eu fui. E isso foi um mental, foi um trabalho mental também. Calma, Fátima, anda mais devagar, vai comer menos, vai tomar menos água. Aí eu fui me fazendo o que eu tinha me preparado para fazer, que eu meio que queimei a largada. E quando eu fui chegando no topo, porque assim, como eu tenho um pouco de dificuldade para subir, eu me sinto bem para descer. Para subir, eu Tá. sofro. Então eu não fico olhando o tempo todo para ver se eu estou chegando, eu olho para o chão. Então, Entendi. normalmente, quando eu chego, é uma surpresa para mim. Então, eu estou olhando no chão. Daqui a pouco, e estava chovendo, e estava frio, e neblina, né? É o pico da neblina. Então, era uma neblina só. E aí, eu comecei a escutar uma música. Eu falei, gente, eu estou muito doida, cara. Estou escutando uma música. Mas eu não olhei para cima. Aí, uma das minhas colegas lá que estavam comigo, a Jussara, falou assim, Fátima, ela estava atrás, assim, um pouquinho atrás de mim, ela falou, Fátima, você conseguiu. Porque eu que estava sendo cotada para não conseguir, né? Para ir embora, né? Aí, e eu escutando a música, aí eu dei uma olhada para cima, o Magno, que é o diretor da Roraima Adventure, ele colocou a música do Ayrton Senna Nossa, que legal. e colocou uma faixa que a gente tinha chego no Iaripo, cume do Brasil. Ah, ali, meu filho, eu não sei se você viu o vídeo, eu comecei a chorar, aí eu já subi chorando. Aí o Magno veio, me abraçou, eu chorei, chorei, chorei.
Aí o Raimundo veio, me abraçou, eu chorei, chorei, chorei. Todos os meninos que estavam lá em cima já me abraçaram, eu chorei, chorei, chorei. Eu não parava de chorar. Aí eu ajoelhei, fiz a minha prece, porque eu sempre falo para os meus alunos, né, para as pessoas que me ajudaram, eu falo, quando eu chego no cume, eu faço prece por todo mundo que me ajudou. Em agradecimento. Legal, legal. É o mínimo que eu posso fazer. Por alguém que confiou em mim, deu dinheiro para mim, né? E confiou e me apoiou. Então eu ajoelhei, fiz a minha prece. Só que estava muito frio, Márcio. Eu queria ter ficado mais. Aí eu bati assim, o corpo gelada, molhada. Eu lembro que eu olhei para o Magno e falei, cadê o 31 de março? Aí ele, Fátima, você sabe que a gente não pode ir, né? Eu falei, não, eu só quero ver onde ele está. Aí nisso, Tá. a neblina foi abrindo. Aí a gente vê uma parte da Colômbia, uma parte da Bolívia, uma parte da Venezuela e uma parte do Brasil. E o 31 de Não. março, Ah, o 31 de março, ele estava à direita da nossa bandeira. E aí eu olhei ele bem e falei, cara, em 30 minutos você chegava no 31 de março. Ele é entendi, realmente uma continuação. É como tá o pico da neblina aqui, desce, o 31 de março sobe e desce de novo. Ele não sai do chão. entendi. E aí aquilo me E trouxe um conforto. vocês dormem lá em cima no pico ou descansam? Não, você tem que Não, voltar. tem que voltar. Já Tem que teve voltar, né? expedições que dormiram lá, mas não é, não é, Obrigado. não é permitido mais Tá, dormir lá, mesmo porque é extremamente frio. Na base já é muito frio. A gente fica na base, então a gente dorme, chega um dia, dorme na base e fica contemplando ele lá. Todas as câmeras apontadas na hora que ele abre, porque ele fica fechado. Ali é tá. muito frio, dorme-se uma noite na base. Na madrugada seguinte, começa o ataque ao cume, que é umas 6, 8 horas, dependendo. A gente pegou chuva o tempo todo, então foi mais de 6 horas. Lá em cima, a Tá. gente tinha se preparado para ficar 2 horas, mas a gente não conseguiu. Alguns desceram, Hum, eu desci na primeira leva, que ficou 40 minutos, teve outros que ficaram 1 hora. Ninguém conseguiu ficar mais de 1 hora. Muito frio. E Muito muita vento. chuva. Muito vento, muita chuva, muito frio. Aí a gente dorme mais uma noite na base e no dia seguinte começa a descer. Descer. E nessa brincadeira, quantos dias vocês demoraram do primeiro momento até lá em cima? Quanto tempo vocês Da, da, demoraram? da, Dois? da saída, da saída da aldeia até o cume, só de ida foram 5 dias. E descemos em Ah, 4. Do cume até a tá. aldeia novamente, 4. E Pulamos um mais o tanto. acampamento. Aí, Aí, até, aí, aí, aí 2 horas de barco para a aldeia, dorme-se uma hum, noite na aldeia e 7 horas de barco até São Gabriel. que beleza, hein? Dá uma bela jornadinha. Bem. E no final das coisas, vamos dizer assim, Fátima, qual você fala? Dever cumprido ou sonho realizado? Eu fiquei com um misto das duas coisas, assim, porque eu não posso dizer que era o meu sonho, né? Tá, Foi um projeto e eu sou uma pessoa que eu gosto de cumprir metas, né? tá. Então, Isso é bom. foi um objetivo concluído. Claro que tem todo um contexto emocional nisso, tem, como teve o Roraima. Algumas outras montanhas não me despertaram tanto isso, porque realmente não tem a conexão com povos, né? Com lendas. O Monte Roraima e o Pico da Neblina, você tem povos indígenas junto. E Sim, você tem sim. as lendas, e você tem a importância daquela montanha para aquela comunidade. As outras montanhas têm algumas lendas, mas não tem aquele, sabe, aquela conotação espiritual, vamos dizer assim. Então, me deu a sensação de conclusão de objetivo. Eu senti isso, não de sonho realizado, mas de conclusão de objetivo. Eu acho que o sonho foi de ter me descoberto uma montanhista, né, iniciante, mas eu era um pato. Eu falava que eu andava na trilha, a cada 10 passos eu caía de cara no chão, eu era um pato, né? Sim. E de repente eu concluí o projeto
praticamente sem um apoio grande financeiro, para mim foi uma superação muito grande de várias coisas, assim, foi maravilhoso para mim isso. E o E, e, próximo projeto seu qual vai ser? e com uma pandemia no meio, né, Márcio? Vamos lembrar que teve uma É, pandemia no meio, que para eu sobreviver, eu já tinha economizado metade do valor da expedição, eu fiquei 5 meses sem trabalhar e eu tive que usar esse dinheiro, né, para me sustentar esse período. Então, eu tive que começar tudo de novo. e Então, assim, o duro, né? Que eu lembro que no início a gente conversando sobre como você estava, porque a academia fechou, você simplesmente foi colocar de escanteio. Então você tomou algumas coragens bem legais, né? Primeiro foi aquela formar grupos fora, depois sair da academia, continuar seu projeto, né? Foi realmente você foi. superou obstáculos, né? Eu Mas aí engatei, eu engatei a primeira e fui, né? exatamente. Aí vamos sair da inundação que está aqui, né? Que foi complicado, né? E tomando o Sim. não, porque não tem o pico da neblina está fechado, aquela coisa toda, É, né? O é. não, o não era a palavra mais constante nesse período de 2 anos de pandemia, O né? não, o não, agora eu vou dar a minha criptonita aí para as pessoas, mas o Manda. não e o olhar do duvido que você vai fazer isso é um chute no. Posso falar um palavrãozinho? É um chute na minha bunda Lógico, para eu ir para frente. Então, quando eu converso com alguém e eu vejo o olhar dela de não consegui isso aí. Isso não é para você. Porque tem gente que fala, não, vai lá, mas o olhar está falando outra coisa, né? A postura corporal está falando outra coisa. Eu sou boa leitora disso. Então, quando eu vejo sim. a dúvida, eu duvido que você faça, para mim é a melhor coisa que pode me acontecer. Não duvide, né? Não duvide. Tem muito disso. Normalmente é quando nos falam, duvido que você faça isso, duvido que você aconteça, até porque você está, entre aspas, velha, né? Já está passada. Isso daí eu ouço direto, né? Você está velho, está Uhum, fazendo coisa nova, maluquice, né? Por exemplo. E esse papo que eu estou tendo aqui, né? Nós combinamos lá no início da pandemia. foi. Fala, quando eu voltar, eu vou falar de novo com você, eu vou falar de outra conversa. Você lembra disso? Lembro, lembro. Porque a conversa toda que eu estou tendo desde que começou a pandemia foi justamente foi um novo olhar que eu estou tendo com as pessoas, né? Do Sim, esporte, da vida social, das aventuras, de cada coisa que a gente tem, né? Isso é muito legal. sim. E próximo plano seu, qual é o seu projeto novo? Qual o pico, Então, é montanha, engraçado ou... que todo mundo agora me pergunta, e agora? Qual que vai ser o próximo? Falei, gente, agora eu preciso rechear a minha caixinha de novo, meu porquinho, porque eu não tenho um centavo, né? Eu Não, realmente normal. eu raspei o tacho para ir, né? Então Seja agora, bem-vindo. então Todo assim, mundo junto. é um esporte caro, né? Não é um esporte barato. Você depende de equipamentos, dependendo para onde você vai, são equipamentos mais caros. Dá para fazer com equipamentos menos? Dá, com certeza. Mas você precisa viajar, tem passagem, tem alimentação, tem toda uma preparação com outros profissionais por trás, né? Eu tenho sorte que eu faço a minha preparação física agora totalmente. Tenho os amigos que me ajudam, né? Mas você tem que gastar com suplemento. Não é uma coisa que peguei a minha mochilinha e vou livre, leve e solta, né? Então tem a Ana que é do Mulheres em Montanhas, me mandou uma mensagem, falou, agora você pode vir para a Concagua com a gente. Eu falei, tá, eu vou, calma lá que eu vou arrumar dinheiro, né? Eu tenho É, vontade de voltar às viagens com a Mauri, da Latitude, que ele faz Patagônia, eu me apaixonei pela Patagônia. Agora, sim, tenho vontade de fazer um monte de coisa. O nosso país, o nosso Brasil, ele é maravilhoso, né? Eu sim. fico vendo assim, aí alguém me marca em algum lugar, eu falo, tá na lista, né? Então eu tenho muita coisa para fazer. Eu quero fazer Tá. um dia o caminho de Santiago sozinha, É né? uma- Isso eu quero fazer, mas isso pode ser mais para frente, não precisa agora. Mas agora realmente eu não consigo focar em um plano, porque o plano agora é realmente dar uma capitalizada, porque dali, sem isso, eu não consigo partir para alguma coisa, né? Mas eu não Tá, vou tá. parar de fazer montanha, então a montanha já está Não, dentro do meu coração já.
Isso eu tenho certeza, né? Como já está esse tempo aqui do Instagram que faz a gente cair, né? Uhum. Primeiro, quero agradecer por ter ido, agradecer por ter aceito o meu convite. Pessoal, olhem para ela, vejam aí que muitas empresas podem ajudar de algum jeito, não precisa ser grandes fortunas, mas as pequenas coisas ajudam muito a Com melhorar a questão certeza. financeira. As pessoas estão de olho nisso, pessoas que são diferentes, né? Uhum. Está sempre aberto para a gente também divulgar toda essa conversa. Pede aí pro povo, faz seu pedido, agradece aí, quem quiser agradecer especial, pede, mas agradece também, eu tenho certeza É. que você faz isso muito bem. Márcio, eu primeiro, claro, quero agradecer você. Você já me deu a oportunidade de falar do meu trabalho também na natação no mar, né? E como eu já tinha feito um agradecimento público para o Leandro, que me ajudou com os treinos de musculação, com a doutora Natália Marques, que fez todo o meu planejamento, desde lá do Roraima, né, nutricional, com todos os guias que participaram dessas etapas das 10 montanhas, né? Eu coloquei lá no Instagram o nome de todos, agora recentemente o Chosney, o Magno, a Vanessa, que são do Roraima e da Amazon Adventure, né? Então, assim, tem uma gama de pessoas que não tem nomes ali, mas que são os meus alunos, são as pessoas que, como eu falei antes, que simpatizaram com o projeto, né? Mulheres também que se viram em mim, que passaram por dificuldades semelhantes à minha e que viram que eu consegui dar um significado diferente para a minha dor, né? Para o luto que eu vivenciei, para todo aquele processo, e que eu consegui sair daquela situação sem medicamento, sem agredir ninguém, sem me expor, e eu consegui transformar isso em força que me levou para o topo do Brasil, né? Então, para essas pessoas que me ajudaram, que torceram por mim verdadeiramente, e também agradecer as pessoas que duvidaram, porque a energia me fez ir para frente. E para Não tem? possíveis, né? E para possíveis apoiadores, eu continuo, né? Eu tenho uma assessoria, que é o Aquáticos Fátima Moraes, que não é só treino de natação no mar, mas é treinamento também para trilha, para montanha, para preparação física, para homens e mulheres, né? E eu dependo, claro, como a maioria dos esportistas amadores, né? Eu dependo de um suporte para fazer algumas coisas maiores, né? Então, assim, até agora, os 10 cumes eu fiz. Na verdade, eu fiz 12, né? Porque eu fiz outros 2 para garantir que eu não ia fazer o 31 de março. Então, os 12 cumes eu fiz, as duras penas, né? Virando uma sacoleira praticamente, vendendo as coisas. Mas realmente para fazer coisas maiores, todo apoio é válido, tanto de equipamento quanto de verba. Equipamento é muito importante, né? Às vezes tem alguma marca aí que olhe, né? Eu brinco, falo assim, quem sou eu na fila do pão com tanta gente boa, né? Mas, de repente, é interessante pegar alguém que não tem, que começou realmente lá do zero, que não tem tanta visibilidade, né? E investir, né? Quem sabe? Legal, querida. Obrigado, tá? Brigadaço. Beijo. Você sabe que é só ligar aqui quando precisar. Tudo de bom, tá? E Obrigada. esse papo fora do eixo também vai para depois para o Spotify e vai para o YouTube. E aí todo mundo pode ouvir como se quiser, tá? Assistam, por favor, hein? Tá bom? Beijo, querida. Obrigada, Tchau, Márcio. tudo de bom. Fica com Obrigado a Deus. você, Tchau, querida. tchau. Tchau.